Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Comentarista Despreparado. E infelizmente, com muita dor no coração, tava torcendo muito, não vai ter final brasileira na Sul-Americana. Acabei de assistir o jogo do Corinthians, aconteceram coisas interessantes nos dois jogos das semifinais. Eu vou detalhar melhor quando eu for falar de cada jogo, mas eu queria começar falando uma situação específica que eu vou encaixar ainda em cada jogo. Mas uma coisa que acontece no futebol às vezes é você se preparar em um jogo para não tomar gol. A gente viu isso com Galo e River, viu isso com Botafogo e Peñarol. Só que em situações diferentes. Eles estavam praticamente com o jogo ganho, né? O que aconteceu aqui foi que os dois times chegaram empatados. Então era jogo único, não era um jogo de volta, porque estava empatado, não tem gol fora. Então não fazia diferença o que aconteceu no jogo anterior, né? O que fazia diferença é você estar no estádio, né, do rival, mas no geral o resultado não afetava tanto. E o que aconteceu foi que o time que conseguiu fazer o gol e manter o jogo do jeito que estava foi classificado para a final. Então vamos lá, vamos começar com Lanús e Cruzeiro. O jogo aconteceu ontem, tá? Eu assisti esse jogo e eu tive uma impressão assistindo o jogo que, não sei se é impressão minha, não sei se eu estava com alguns conceitos pré-estabelecidos e acabei vendo isso mais no jogo, mas de que o jogo estava travado, sabe? Eu não sei se isso se deve a uma qualidade técnica ou não, ou a falta de qualidade dos jogadores, mas o que aconteceu? Algumas estatísticas. Finalizações, 16-14, tá? Defesas do goleiro, 4-2. 2-4, né? Falando Lanús e Cruzeiro. Então, 2 do goleiro do Lanús e 4 do goleiro do Cruzeiro. Escanteios, 9-4, tá? E outra aqui que eu queria falar, só para corroborar aqui com tudo, grandes chances de gol, 1-4. O que acontece? Como eu citei anteriormente, o primeiro tempo ele foi bastante decisivo para o jogo. Por quê? O jogo estava bem dividido. Teve um momento que o Lanús atacou mais, um momento que o Cruzeiro atacou mais. O Cruzeiro sempre indo muito pelos lados, né? Favorecendo ali umas tabelinhas, trazendo muita gente para os cantos do campo, né? Então você deixava bem povoado a lateral que você estava atacando com 5, 6, né, no meio de campo, lateral, atacantes, e tabelando ali, saindo e finalizando. Até o Cruzeiro fazer o gol, as chances mais claras de gol foram do Lanús. Bola no travessão, Cássio fazendo milagre, né, muitas jogadas importantes do Lanús. Cruzeiro acho que teve uma chance que foi um pouco mais clara ali de finalização. Só que, faltando ali, sei lá, 1 minuto, acho que o jogo nem chegou a voltar assim e acontecer muita coisa depois do gol, o Cruzeiro faz o gol. E o que acontece? Quando você leva esse gol pro vestiário, pensando, poxa, estava empatado, eu estou ganhando de 1-0, tudo que eu preciso fazer é não tomar o gol. E aí o que acontece? O Cruzeiro recuou. Colocou o seu time para trás, né? Deixou ali o Caio Jorge na frente para poder fazer contra-ataque, inclusive tiveram vários, mas recuou o time. Então o time ficou atrás no campo, né? E o que você espera de uma situação dessa? Que o Lanús vai para frente e ataque mais vezes. Isso aconteceu? Sim. Porém, não teve uma chance clara de gol. O Lanús não conseguiu emplacar sequências de finalizações que resultassem numa chance real de gol.
O Lanús colocou muita bola na área, fez muito cruzamento. Eu não sei se tem essa estatística aqui, mas foram mais de 30 cruzamentos na área do Cruzeiro, né, pelo Lanús. Ó, aqui um interessante. 26 toques na área do pênalti do Lanús. 26 toques. Então, o Lanús teve 26 bolas na área do Cruzeiro. E o Lanús não conseguiu levar perigo. Tanto que se a gente for olhar lá na outra estatística de grandes chances de gol, o Lanús teve uma. Que provavelmente foi a bola do travessão do primeiro tempo. Então o Lanús me pareceu muito desesperado, me pareceu ansioso, me pareceu aflito. E isso pode ter causado um efeito inverso na hora do time se propor ao ataque. E o Cruzeiro, mesmo depois de colocar o time para trás, conseguiu bons contra-ataques, boas chances de gol, não converteu, o que é um sinal preocupante, porque o Diniz, né, primeira vitória, aliás, do Diniz com o Cruzeiro, está tendo essa dificuldade. Se não me engano, desde que o Diniz chegou, acho que foram 9 jogos e ele tomou 7 empates. Então, 7 ou 6, não me lembro. O Cruzeiro sai na frente, marca um gol e toma um empate. Isso quando não perdeu. Então, o Diniz estava pressionado. Era um jogo importante para o Cruzeiro. Talvez era o jogo da temporada do Cruzeiro. O jogo que ia garantir a vaga da Libertadores, talvez. Uma premiação mais relevante. Uma final, talvez um título. Então era um jogo decisivo para o Cruzeiro, que veio a vitória. Talvez por demérito do Lanús, já que o Cruzeiro não conseguiu finalizar o jogo, mas se propôs a defender e defendeu. Não tomou o gol, conseguiu a classificação. Eu acho que, na minha opinião, isso foi mais... como é que eu digo? Mas assim, foi mais sorte do que juízo, sabe? O Cruzeiro defendeu bem, manteve a bola longe do gol, tiveram poucas finalizações que realmente eram chances claras de gol. O Cruzeiro estava bem postado na defesa. Porém, isso não quer dizer que a defesa do Cruzeiro estava sólida, né? O Lanús não estava conseguindo atacar de maneira eficiente, o que pode mostrar uma deficiência no jogo do Diniz, né? Então, talvez seja isso que tenha dado ao Cruzeiro tantos empates nos últimos tempos, porque o Cruzeiro ataca e quando se propõe a defender, não tem eficiência nisso, né? E, como a gente viu hoje também, não consegue se garantir no ataque. Então, maravilha, classificou, né? Tá na final, agora é pensar para frente, mas eu acho que esse jogo traz um resultado importante, principalmente pensando em defesa, porque numa final de jogo único, você não vai poder se dar o luxo de se garantir no ataque, porque tudo pode acontecer. Às vezes você pode jogar com um a menos, né? O outro time pode se propor defender e tentar garantir um contra-ataque e aí te põe em perigo, né? Então, para mim, ao meu ver, esse jogo teve um impacto grande ali, olhando num contexto geral, com relação à defesa do Cruzeiro. Jogou bem, fechou o gol. Queria elogiar, inclusive, aqui o João Marcelo. O João Marcelo salvou o Cruzeiro algumas vezes. O Vidalba jogou bem, teve alguns errinhos, mas jogou bem também. O Cássio, muito bom o jogo, conseguiu aparecer quando foi necessário. Mas assim, eu acho que talvez com o tempo até a final o Diniz consiga treinar melhor o time para se adequar à forma que ele pensa o futebol, né? A gente sabe que o Diniz é um cara um pouco mente fechada ali, né?
um pouco restrito à forma que ele pensa, mas tem jeito, né? Final tá aí, não dá pra ficar, é porque o Diniz é bom, o Diniz é ruim, o Diniz não sei o quê. É o que tem. Então, é torcer para tudo dar certo e... Bom, é isso. O Cruzeiro fez um bom jogo, no geral. Passou poucas dificuldades, o Lanús não conseguiu impor o jogo. Acho que houve um nervosismo do time, num contexto geral, né? Mas o jogo foi bom, né? O jogo é um jogo que vai trazer aprendizados, tá? Mas, enfim, garantiu a vaga na final, é o que importa. Tamo lá. Agora, passando para Corinthians e Racing, aqui se inverte. O que eu acabei de falar sobre a defesa do Cruzeiro, a falta de ataque do Lanús, inverte aqui. Por quê? Da mesma forma, os times chegaram empatados, só que o Corinthians faz 1-0 em 5 minutos de jogo, se eu não estou errado, 6 minutos de jogo. 6 minutos de jogo estava 1-0 para o Corinthians. Ou seja, o Corinthians estava classificado. Acabou ali. E até o primeiro gol do Racing, o Racing não estava conseguindo finalizar a jogada. Acho que teve uma ou duas finalizações que foram para fora. Não vou lembrar exatamente, mas tiveram muitos lances do Racing que o atacante que chegava com a bola perto da área, ele simplesmente perdia a bola. Às vezes ele saía pelo escanteio, saía pela lateral, às vezes o zagueiro protegia a bola e ela saía do campo, era sempre tiro de meta pro Hugo, né? Ou uma lateral. E assim, eu acho que o gol que o Corinthians fez cedo desse jeito pode ter impactado nisso. Talvez eu senti o Racing meio afobado, meio, caramba, a gente tem que ir lá, tem que não sei o que, só que estava no início do jogo. Deu tempo então do Racing se recuperar, se acalmar, o Corinthians ainda fazendo pressão, quase saiu um outro gol do Yuri Alberto. Até que chegou um momento ali, mais ou menos uns 30 minutos, que de tanto pressionar, de tanto ir pro ataque, de tanto tentar atracar contra-ataque e defender, eu senti que o Corinthians cansou. Ele falou, não, beleza, estamos ganhando, vamos descansar. E aí, eu não sei se isso foi um devaneio momentâneo ou algo do tipo, mas o Corinthians praticamente entrega os dois gols. Os dois gols foram muito rápidos, né? Então, o primeiro foi 36 de pênalti e 39 minutos, né? Então, assim, teve o gol de pênalti, que assim, uma fatalidade, né? Não tinha muito, assim, foi imprudente, foi não sei o que. Acontece. Eu te falar que ali era talvez improvável que o atacante fizesse aquele cruzamento para trás. Fez. O juiz marcou. Completamente entendível. Mão ainda é uma polêmica que às vezes a pessoa, né? Foi sem intenção, não sei o que, mas o juiz marcou, não tem para onde correr. Gol do Lanús, do Racing, perdão. E aí o que acontece? Talvez o Corinthians sentiu esse gol, né? Sentiu ali o cansaço, abalou um pouco o time, baixou a adrenalina. O segundo gol que o Corinthians toma é um lance tanto quanto estranho. Uma batida de lateral pro oponente que a defesa estava completamente perdida. Os volantes, laterais, zagueiros, completamente fora de posição. Eles estavam cercando os dois atacantes, acho que eram o Salas e o Martínez, do Racing. Mas eles não estavam marcando, pressionando. O atacante conseguiu dar uma casquinha para trás e o centroavante finalizou sozinho. Não tinha ninguém para chegar nele, né? Acho que foi o Bidu ou o Ramalho até conseguiu chegar, mas atrasado. O Hugo saiu muito mal do gol também. Então acho que
deu meio que ali uma pane no time do Corinthians e acabou saindo gol. E aí o que acontece? Mudou de lado. Agora o Racing está ganhando. E o Racing fez a mesma coisa que o Cruzeiro. Trouxe o time para trás e jogou no contra-ataque. E aí, quando o time faz isso, da mesma forma que o Cruzeiro fez com o Lanús, você propõe a outro time e ataque. E o Corinthians não conseguiu. O Corinthians não conseguiu armar uma jogada. O Corinthians não conseguiu criar uma situação de gol, uma situação de finalização clara, uma situação de que você coloca em vantagem os seus atacantes, né? E aí, vindo para as estatísticas, a gente vai ver que está mais ou menos espelhado. Grandes chances de gol, 3 para o Racing, 1 para o Corinthians. Finalizações, 7-5, parecidas. Defesas do goleiro, 1 do Racing, 2 do Corinthians. Escanteios, 2-3. Então, né, a outra que eu tinha olhado aqui é toques na área de pênalti. Aqui foi bem vantajoso para o Racing, 20-10. Então, para você ver, olha, talvez a situação do Corinthians foi pior. Porque o Racing, mesmo jogando mais atrás, mesmo ganhando o jogo e se propondo a defender, conseguiu colocar a bola na área mais vezes do que o Corinthians. Ou seja, o Corinthians não passava da intermediária, na maioria das vezes, para atacar o Racing. Então, assim, me parecia um Corinthians sem criatividade, sem um jeito, uma forma de jogar. Era como pegar a bola e vai para frente. Era pega a bola e corre, pega a bola e vai para frente, empurra, avança, joga. E um time perdido, um time sem saber o que fazer, sem saber como atacar, né? Talvez aqui pode ser até um azar de ter tomado 2 gols muito rápido, 2 gols meio que achados do Racing, né? Talvez sem aquele pênalti o jogo seria outro. Mas é incontestável que o Corinthians não conseguiu propor ataque, não conseguiu propor finalizações com chances de gol, né? Então, assim, talvez nessas semifinais de Sul-Americana não tenha vencido o melhor time. Às vezes no futebol isso acontece, mas venceu o time que conseguiu se propor ao que precisava ser feito, que é fazer o seu gol e não tomar. O Racing até tomou, mas conseguiu fazer mais e defendeu, fechou a casinha. E é isso, acabou. Entendeu? É um jogo de mata-mata. O Corinthians está eliminado, o Lanús está eliminado, Cruzeiro e Racing na final. Então, assim, infelizmente, eu gostaria que fosse Cruzeiro e Corinthians na final, né? Eu preferiria que fosse. Não gosto muito de time argentino, né? Acho meio ruim, né, jogar contra eles. Não são muito não jogam um futebol muito bonito, né? Vamos dizer assim. Mas sim, nada que o Cruzeiro também. Nossa, que obra de arte, né? Então, tá aí. Cruzeiro e Racing na final da Sul-Americana. Assim, pelo que aconteceu nos 2 jogos, virtualmente falando, eu acho que os 2 times estão numa situação de faltando muita coisa. No sentido de que o Cruzeiro tem muita dificuldade em propor o próprio jogo e não tem qualidade na hora de se defender. Então, se defendeu bem contra o Lanús, mas eu não sinto segurança na defesa do Cruzeiro. E o Racing, apesar de ter feito uma virada em cima do Corinthians em casa, né, o jogo foi lá na Argentina, também não é um time que me parece estar numa situação vantajosa sobre o Cruzeiro. Os 2 times estavam numa situação em que eles propuseram ao rival atacar e o rival não conseguiu atacar. Então as defesas não foram testadas e os ataques foram gols achados.
O próprio gol do Cruzeiro, né, foi num contra-ataque meio ali, bate, rebate, a bola sobrou, acabou entrando no gol, acho que foi no terceiro rebote, terceiro ou segundo. Então, assim, são times com dificuldades de atacar e dificuldades de defender. Ainda tem 15 dias, afinal dia 23, então tem 22 dias, né, 21, contando que eles não vão treinar amanhã, né. Então, assim, acho que dá tempo de preparar o time, acho que dá tempo dos times se encaixarem, principalmente o Cruzeiro. Eu não tenho essa informação, mas acredito que o técnico do Racing já esteja, né, há mais tempo. O Diniz chegou tem 10, 9 jogos, então ainda falta, né, esse trabalho ser feito, o time ser preparado, treinado, para garantir, né, esse título aí para o Cruzeiro. E é aquilo de sempre, né? Final é jogo único, campo neutro, 50-50. Não acho que algum time tenha uma leve vantagem, vindo de temporada, de jogo de semifinal. Não me parece ter um time com vantagem. O Racing tem um artilheiro da competição. Não vou lembrar quem agora, talvez seja o Salas, não sei quem é, mas eu ouvi citar na narração, mas eu não lembro o nome. Então, assim, né? É um time que aparentemente faz gols. Não sei o que mudou, não sei o que aconteceu, que teve esse jogo, mas pode ser que ele esteja com uma leve vantagem. O que importa é que, afinal, ainda daqui a 20 dias vai dar tempo de treinar e, Diniz, eu confio em você. Traz esse título pra nós igual você trouxe pro Fluminense. Pelo amor de Deus, garante essa. Bom, enfim, esse foi o vídeo, talvez um pouco mais longo do que o normal, mas acho que tinha mais detalhes, né, para falar desses jogos. Foi um jogo mais complexo, mais detalhado, assim. Os times talvez faltaram em desenvolver melhor o jogo, né, até pelas estatísticas. Mas enfim, me conta o que você achou, diz aqui embaixo nos comentários. Não sai sem dar seu like. Uma ótima manhã, tarde e noite para você que está assistindo e valeu, até a próxima.